Fala pessoal, muito prazer, Pedro Monteiro aqui. Estou hoje aqui no CIA Podcast, Os Especialistas, recebendo a dupla de irmãos Rogério Correia e Rony Correia, os dois treinadores de futebol. Rogério com passagem atualmente pelo Volta Redonda aqui do Rio de Janeiro, já trabalhou na Portuguesa, já trabalhou futsal, já trabalhou em vários lugares. É um treinador que tem uma vivência como jogador muito grande, jogou no Vasco, jogou no Botafogo também? Sim. Botafogo, Bangu. Então, o Rogério já vive, fora vários clubes, mas já vivenciou essa, não só a rotina de jogador, mas hoje vive de treinador e treinador numa equipe de uma certa expressão aqui no cenário estadual do Rio, que é o Volta Redonda, que está no cenário nacional disputando a Série C, quase subiu para a Série B. Então, Rogério, muito prazer ter você aqui. E Rony, treinador de base aqui, treinou o Bangu, foi auxiliar técnico na Portuguesa aqui da ilha. E Rony, também muito prazer ter você aqui, receber vocês dois aqui no CIA. Para mim é ter dois caras que eu gosto muito do trabalho de vocês, gosto do que vocês fazem, do que vocês pensam de futebol e principalmente o que vocês falam, o que vocês acham. E aqui é lugar para a gente falar o que a gente acha, meu. Sejam bem-vindos. Se quiser falar alguma coisa, se apresentar. Valeu, aí. Pedrão. Eu que agradeço essa oportunidade. Podendo falar de futebol para mim é sempre um prazer. Então, e mais para a pessoa que eu gosto também. Então, me sinto confortável e feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Bom pra caramba estar falando de futebol com você, que é um amigo meu. E com meu irmão, né? Que eu já trabalhei junto, aprendo pra caramba. Então, assim, é um privilégio estar aqui. Cara, vamos lá. Tem nada a ver com o que a gente vai falar, mas é uma pergunta. Como é que vocês trabalharam juntos? Como é que é trabalhar, cara, irmão junto, cara? Que irmão normalmente já tem atrito. Como é que é trabalhar junto no dia a dia de futebol? Não, foi bem tranquilo. Não tinha essa relação, né? Óbvio que a gente sabe que é irmão, mas não tinha essa proteção, não tinha... E nem cobrança a mais? Tipo, excessivo por ser irmão? Não, todos são muito cobrados mesmo, então diretamente já, então não tem... eu sou um cara que quando entra na minha zona de trabalho ali, pra mim é tudo muito sério, porque aquilo ali é minha vida, é onde eu deixo de estar nos prazeres da vida, né? Que é estar com filho, estar com família, vivenciando o que a maioria das pessoas estão vivenciando, e eu não, porque ali eu procuro me dedicar, então... Eu levo muito a sério o trabalho, então entrou ali, tem risadinhas, tem brincadeiras, mas na hora do trabalho mesmo é sempre muito a vera, então não tem como diferenciar ninguém. Então, como é que foi pra você? Foi bom pra caramba, assim, foi uma experiência incrível. Né? Eu vim ter essa noção de quanto foi importante quando eu comecei a trabalhar, né? Que eu fiz, caraca, tem coisas aqui... Tipo assim, tem algumas coisas que, tem coisa do Rogério aqui, tem coisa do Rodrigo Mello aqui, que era... Sim. Preparador físico, assim, quando eu assumi, conversei com o Slarinho pra caramba. Então, assim, foi uma experiência incrível. Então, assim, muito bom. Valeu a pena. Muito. E para você pegar de treinador lá no Bangu, essa experiência foi muito importante? Então, cara, você já tinha mais ou menos com você o que você queria? Não, particularmente, assim, eu sempre tive o pensamento assim, não, eu estudei para ser preparador físico. Aí tive o convite, né, do Luizinho. Eu conversei com ele sobre e tal. Ele falou, ele me encorajou. Não, tem um cara que a gente confia, que tá no meio também e tal. Aí falou da passagem da Portuguesa também, né, que foi pega uma experiência. Então eu assumi, né, como treinador, uma parada bem diferente, assim, totalmente. Por mais que seja time da base, assim, é você que está aí de frente, é você que toma. Então, assim, foi muito, muito legal, gostei pra caramba. E, Rogério, como é que foi a transição de jogador? Você passou pelo futsal, foi rei do futsal, melhor do mundo de futsal. E como é que foi essa transição do campo para a beira do gramado, para o treinador? Então, para mim foi questão de tempo, né? Porque não foi imediatamente que eu parei de jogar e que eu virei treinador, né? Então, eu parei de jogar em 2009, após uma série de lesões no joelho, e comecei a falar de educação física, e nesse meio tempo eu jogava futsal. E a partir dali que eu fui vendo o que eu queria para minha vida. Eu tinha duas hipóteses: ou seguir na carreira como diretor por fora do campo ou por campo. Mas eu, pelo meu jeito mais
enérgico assim foi de treinador. E para mim foi muito bom porque eu comecei a querer vivenciar isso já no futsal já. E onde eu comecei pegando sub-20, trabalhando, então botando práticas ali, né, ganhando coisa. Até que quando eu parei também, aposentei como jogador de futsal também e virei treinador profissional de futsal. E onde eu pude colocar mais coisas ainda em prática. Então ali eu já comecei com treinamentos de campo reduzido, onde o futsal te dá essa dinâmica. Iniciei com lideranças, né, falas, porque eu estava lidando com mais sub-20 ali, tinha profissionais. Depois aqui profissional que tinha Falcão, que tinha Wander Carioca, que tinha Cabreúva, que eram profissionais de futsal de extrema categoria, com os jogadores profissionais também de futsal também. Então ali fui criando esse laço de treinador-atleta, vivências de convívio também com o jogador também, acabar com aquele pensamento de jogador e ser só treinador. E nisso aí implementei desde jovem, desde o início, vídeos de análise, tanto do meu time quanto do adversário, coisas que o futsal nunca teve, e eu sabia, eu estava ali, para mim era um laboratório para o campo. E muita dinâmica de jogo também, porque como está no futsal, os jogos muito rápidos, jogos muito táticos, então, ou seja, te fortalece muito porque eu vim a querer que era profissional. Sim. Então, para mim foi muito bom. Sou muito grato ao futsal porque me deu uma vivência muito boa e é uma experiência que eu falo até para quem está iniciando agora aí, se puder ter uma vivência nessa de futsal, algo desse tipo assim, acho que é importante até você pegar uma equipe profissional de campo. E quando chegou no campo lá, profissional, o que você sentiu, cara, de diferença em relação ao que você já tinha trabalhado anteriormente, ao que você tinha de ideia de futebol e o que você conseguiu ou não conseguiu colocar dentro das equipes profissionais, cara? Então, eu iniciei e fiquei 2 anos como só auxiliar técnico, né? E quando você é auxiliar técnico, você tem a sua visão de jogo, porém você tem que respeitar a visão do profissional que você está acompanhando ali, né? E eu sempre fui muito leal aos meus treinadores que estavam trabalhando, mas eu sempre, desde jogador, eu sempre achei que a gente trabalhar pouco tático. Eu tinha isso comigo, e eu por ter vindo de futsal e futsal, sentia muito essa diferença, então era algo que eu tentava. Eu fui consolidando, para mim eu tive uma carreira de sorte, sabe? Porque eu peguei a portuguesa aqui, como auxiliar, fiquei. Então, todos os trabalhos com o treinador, fazia o trabalho dele e falava assim, Rogério, eu faço um trabalho com esse pessoal aqui, eu tentava implementar um pensamento meu conforme o treinador jogava. Então, os jogadores mesmo foram vendo algum trabalho ali. E quando eu fui convidado para ser um profissional da portuguesa, então para mim facilitou, porque todos os atletas ali eu já conhecia e já conhecia um pouco do meu pensamento. Então, eu consegui implementar. Porém, até hoje, a maior dificuldade que você tem é para você corrigir algumas características ou vícios, algo assim, que os atletas têm, sim, que eles carregam, que eles acham que é natural e que não é natural. E que ele pode ser consertado, que ele pode ser qualificado e melhorado, né? Então eu acho que isso é a maior dificuldade que eu tenho. Apesar de alguns atletas ouvirem bem o que eu falo sobre isso, né, de entenderem e compreenderem bem, mas ainda tu tem muita resiliência ali, principalmente com jogadores que já se consideram algo no futebol, sim, e sim, que estão muito longe da realidade. Tem muitos que já, por mais que ainda não tenham atingido nada de grande expressão, mas por serem destaques individuais em alguns jogos, em alguns campeonatos, pode ter feito um bom campeonato, acaba levando de que é melhor do que... E na verdade não necessariamente. Ele faz o jogo ser melhor para a equipe. Mas ele pode até ser bom individualmente. Mas ele podia melhorar muito mais. Exatamente, podia ser um potencial muito maior. E Rony, o que você sentiu, cara, quando você virou treinador? Cara, o que você tinha na cabeça? Pô, isso aqui dá para fazer. Eu queria ter certeza que dá para fazer e dá. E, pô, não, cara, isso não dá para fazer. Então, queria fazer isso, mas não deu para fazer. No primeiro momento, né, assim, a gente que trabalha na base, né, a gente tem que ter essa cabeça, assim, de formar, né? Assim, a gente está formando, né? Óbvio que a gente entra para ganhar, entra para vencer os jogos, mas, assim, a gente
é aquele mix de situações, né? Tu quer ganhar, mas também tu não... E tem tu jogos tem que e jogos, né? Claro. Tu tem que trabalhar o global, assim, Sim. o amplo, né? Tudo. Então, assim, esse time, assim, não, agora dá pra sair jogando, vamos tentar sair jogando, mesmo com um time não tão absurdo tecnicamente. Então, assim, ter esse time de sair jogando, de dar o chutão, entendeu? De saber a hora certa, entendeu? De pressionar, Sim. ou de aguardar. Então, assim, foi uma experiência, assim, de agora vamos segurar um pouco, agora vamos pressionar um pouquinho mais, entendeu? E de que eu não pude, assim, fazer uma coisa que eu acho que eu quis colocar em prática, assim, uma pressão, assim, já bem organizada, que eu não fiquei muito tempo, Sim, né? Assim, sim. não tive tanto tempo Sim. para trabalhar isso, mas assim, eu gostaria de ver, assim, uma pressão forte, assim, no time um pouco mais forte para ver a reação, né? E não dava para fazer. Em algumas situações com o time grande não era possível. Eu te então, entendo. Assim, é uma diferença bem muito complicado. absurda. Então, assim, foi uma coisa que eu A gente está quis. falando, pô, de um time que, vamos lá, não é nem tecnicamente, assim, entre os melhores pequenos do campeonato. É um time que tecnicamente ficava mais abaixo e você tem que enfrentar equipes que são absurdamente superiores tecnicamente. Conseguimos fazer alguns jogos bons, assim, mas essa guardando questão de bem pressionar o cara lá em isso, cima, a diferença é muito grande, principalmente na base, assim, que é questão física, tudo influencia, assim, pô, a diferença física do jogador do Flamengo para o jogador do Bangu é muito grande. Muito grande, geralmente. Além da técnica, tática, de tudo. Tudo, tudo. Física é uma delas, mas tudo isso influencia. Cara, queria perguntar para vocês, vou falar aqui o que eu acho, mas sobre a vantagem do treinamento específico no dia a dia. Futebol, hoje as pessoas têm muito pouco tempo para treinar. Assim, pô, quem está no futebol profissional, então, geralmente quarta e domingo, quarta e sábado, terça e sexta. Então, tem essas rotinas de 2 jogos por semana, 2, às vezes 3 jogos por semana, e o cara tem que preparar a equipe para jogar. Eu sou daqueles caras que eu entendo que quando você está numa equipe que tem alguns jogadores mais velhos e com a rotina de jogo, você acaba não conseguindo contar com eles todos os treinos. Eu acho que é até natural em alguns momentos, mas de qualquer maneira eu acho que você tem que aproveitar cada dia de treino. Pô, pós-jogo, Pedro, pós-jogo não vai a campo. Cara, eu acho que é fundamental o cara ir a campo, treinar o que ele precisa, acertar para o próximo jogo. Eu acho que você tem que pegar as coisas que aconteceram no último jogo, que você não gostou, que você quer melhorar, e trazer nesses dias pré-jogo para trabalhar em cima disso. Eu acho que essa questão... E aí eu acho que a questão tática é muito determinante. Eu sou um cara que gosta de trabalhar com meus 11 titulares, os 11 reservas e botar confronto entre eles. Determino o setor do campo que eu faço isso e as ações que eles precisam fazer, mas eu gosto muito disso, de ter os 11 e os 11 e, porra, jogo. Gosto muito de jogo, são aqueles caras que gostam de jogo. O que vocês acham? O que dá e o que não dá para fazer? Por exemplo, eu prefiro treinar 10 minutos de um jogo intenso e agressivo do que não treinar para poder, eles estarem 100%, aquela coisa, 100% fisicamente no jogo. Eu prefiro alinhar 10 minutos, porque na minha cabeça 10 minutos não vai fazer esse mal todo ao jogador, mas o que vocês acham nesse ponto? Pode ir. Então, sempre uma controvérsia, não tem jeito. 10 pode ser meia hora, se deixar eu faço 1 hora, tranquilo. Lá no Volta Redonda nós temos uma equipe de fisiologista bem extensa até. São 5 pessoas trabalhando nessa parte de fisiologia e preparação física. Nós tínhamos todos os equipamentos de secate, de salto, tinha umas coisas lá, tudo lá, então todo dia pós-jogo não tinha o treinamento para quem jogou mais de 60 minutos. Não iam. O que você acha disso? Não iam para campo. Eles faziam academia, né? E não iam para campo. Os demais iam para campo lá. Eu respeito um pouco essa área aí, até porque eu não tive
não me credenciei, né, nessa parte, então eles falando eu tenho que coisa aí. Hoje o jogo estou muito corrido, muito sobre... Mas tem muitos atletas também que tipo, jogam 60 minutos, que foram substituídos, que querem ir para o campo, que querem fazer. E algumas vezes foram, outras seguraram mesmo ele querendo, porque nós tínhamos uma rotina muito grande. Durante 5 meses e meio, só tivemos uma semana cheia só. O resto todas foram com jogos no meio de semana. Então tinha hora que os caras seguravam até devido ao secar alto e tudo mais. Mas tinha dia que eles liberavam um cara que foi substituído. Eu vou muito mais na do jogador, cara. Deu, tá afim, vai. Não tá, porra, tô cansado, tô ferrado, quero segurar, segura. E tem o cara que não tem jeito, tem o cara que vai estar cansado mesmo, que, pô, bate o desgaste, o cara sente o jogo. Mas tem uns caras que, pô, dá pra botar tranquilamente, assim, o nosso um pouquinho. Cara, o nosso grupo lá foi muito fodido esse semestre agora. Os caras que foram... Os caras queriam descansar e os caras queriam treinar. Os caras estavam muito assim, né? Nós tínhamos a preocupação até da sobrecarga, porque era muito jogo. E o meu estilo de jogo é um jogo que o cara precisa de uma intensidade alta de jogo, marcando, jogando, dando linha de passe, então precisa correr bastante. Então a gente tinha uma preocupação grande quanto a isso. É um confronto que existe grande no futebol, essa parte, né, de treinar ou não treinar. Mas como falei, como eu não me aperfeiçoei nessa área, eu vou mais conforme a conversa com a parte de teologia e com a parte de preparação física. Então, na minha vivência, assim, né, na base, né, eu como treinador, a gente usa a escala subjetiva de esforço, né? Então, assim, não tem também uma sequência de jogos absurda. Então, geralmente os jogos são finais de semana, então essa área é mais tranquilo. Mas eu vejo assim que a comissão técnica, hoje em dia, tudo integrado, né? Eu acho que cada um fazendo o seu trabalho, eu acho que muitas vezes, como ele falou, o jogador às vezes quer participar, entendeu? Então, assim, tu tirar esse cara assim, não vai não, assim, acho que tem que haver também a vontade do jogador, como é que ele tá, que o jogador conhece, né, o corpo dele, né? Ninguém mais, sem dúvida, né, melhor conhece o corpo dele. Então, assim, eu acho que as coisas dos estudos estão melhorando justamente para acho que tem diminuído para melhorar, muito, né? Assim. Eu acho que antigamente, alguns anos atrás, se prendia muito mais o jogador pós-jogo do que hoje em dia. O lance da falta também, que ficou sempre, muito... hoje em dia, sempre que pode, os caras acabam liberando e tal. Mas eu confesso que eu sou daqueles que, gosta se eu puder, quero vai até treinar. Se der para treinar, vai treinar todo mundo, vai treinar pesado, Pode ser... Eu trabalho muito em cima do volume do treino, a intensidade eu quero que seja alta sempre. Pra caramba. Uhum. Entendeu? Então, pra mim não tem problema. 10 minutos forte, beleza, eu prefiro 10 minutos forte que fazer 1 hora devagar. Entendeu? Então, é um negócio que eu prego muito, eu gosto, cara. Eu gosto de bater de frente também com os caras, de resenhar, de trocar com os caras. Assim, uma troca, né? Por que, beleza, tá, hoje quer dar uma carga física, não sou nem fã de carga física, mas é uma discussão mais longa aí e tal. Mas tudo também depende muito do nível, né? Eu estava contando com o CBF fora, e teve uma observação boa também. Eu até mostrei na hora lá os números lá com o professor lá, mostrei para ele e a gente conversando. Muitas vezes a gente acha que os jogos de divisões maiores, os caras correm menos que divisões menores. E está muito distante. Muito difícil, é o contrário. O Série A, os caras correm muito, muito acelerado. Porque o jogo é mais jogado, a bola para menos, o jogo para menos. Então, tudo isso. E nós vimos isso na diferença do GPS lá na Série A2 e na Série C. Série A2, o jogo muito picotado, muito parado, o juiz para com tudo, muita bola lateral, muita falta. Então o jogo é pouco corrido, então exige pouco cardio nosso. Ao contrário da Série C, onde o nível de exigência era muito maior, porque quando você tinha a bola, você tinha que correr muito para desvencilhar de uma marcação mais forte, de um time mais organizado. Quando você estava sem a bola, você corria muito mais. A complexidade do jogo é muito maior, porque o time do time é muito qualificado, então vai fazer você correr mais, os árbitros deixam o jogo seguir, os campos eram melhores, bola melhor. Então tudo isso interfere muito no jogo. Então vai acontecer muito isso de
essa percepção muito do atleta de hoje dá para eu ir, hoje não dá para eu ir. E uma coisa que a gente pegou muito, o jogador foi substituído no intervalo, o jogador substituído no início do segundo tempo. Ele queria treinar no dia seguinte. Sim. Porque ele viu que foi mal, que mostrar que as coisas estão ruins pro lado dele. Mal, não. Ele quer mostrar, quer treinar, quer mostrar. Então, tipo assim, tudo isso tem que tomar cuidado porque o jogador pensa só nele. Sim. E nós temos que pensar no contexto total. Né? Então, é uma discussão grande. Eu acho que vai perdurar por muito tempo essa discussão. Eu acho que cada comissão, cada clube, o cara vai ter que ter essa discussão interna. E uma outra coisa que tem, o treinador sempre querendo trabalhar, porque é o treinador que está na reta. É óbvio, pô. Então ele vai estar sempre trabalhando. E o outro, do outro lado, quer o quê? E o outro lado quer não machucar, porque não machucando, o trabalho dele, sim, entre aspas, foi positivo. Então, são controvérsias que acontecem, tudo depende da circunstância, momento do time. Então, é brabo. Isso me lembra até uma discussão, cara, que eu vou trazer aqui para vocês. Você é a favor de levar a comissão do treinador, chegar no clube e já ter a comissão do clube? Eu já fui um cara eu geralmente fui o cara do clube, que fazia parte da comissão do clube, analista do clube, mas a partir do momento que virei treinador, vou para onde for. Não sou mais o cara do clube, sou o cara que é trocado. Cara, nesse momento, para mim, eu acho que o treinador devia poder levar a comissão inteira dele, cara. Eu acho que o cara devia ter esse poder. Porque não que a comissão do clube não vá ajudar o treinador. Sempre vai ajudar, sempre vai fazer o trabalho dela. Mas eu acho que o treinador precisa ter os caras que entendem o que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer, cara. Eu acho que isso, então, isso deveria ser possível. Eu vou falar... Eu vejo hoje portugueses, tudo mais, os caras que vêm de fora, geralmente portugueses, argentinos, os sul-americanos, em geral, treinadores estrangeiros, conseguem trazer muito mais gente que os treinadores brasileiros nos outros clubes. O cara vai ele ou o auxiliar, mais um, no máximo, preparador, um analista. O que vocês acham, cara, sobre isso? Eu acho que vou falar essa primeiro, porque assim, eu fui esse auxiliar da comissão, né? O profissional. Então, assim, ao meu ver, quando o treinador leva a equipe dele, né? A situação, eu acho assim que primeiro, para se ambientar no clube é muito melhor, muito mais fácil, né? De você chegar no clube. E particularmente, sim, eu acho que não que no clube vai ter o cara que tu vai chegar lá que ele vai dar vida também. Então, assim, mas a gente tem que pensar assim, se o treinador for demitido com 3 meses, ele perde o emprego dele, vai auxiliar, vai todo mundo. O cara da casa, de repente, o treinador vai embora e ele vai ficar lá, entendeu? Então, assim, não quer dizer que o cara... Mas o que acontece agora. Sim. Se o cara tá mandando o treinador embora com 3 meses, quem tá errado é quem contrata. Sim. Porque, se você tá contratando o cara e tá mandando embora o cara logo aí você... O problema é que os caras que contratam, eles não têm culhão de contratar aqui, tô contratando esse trabalho. Essa é a ideia. O melhor dos mundos... O cara tá contratando o resultado. Sim, o melhor dos mundos é o treinador levar. Sim. O treinador não conseguindo levar... Tem situações que não tem como, né? Não tem como bater o pé. Eu acho que o cara ali, profissional, irmão, tem que é da casa, né? Independente do treinador que tá ali, ele tem que dar... É o trabalho dele, é a vida dele, né? Então, eu vou te falar, Rony, é uma parada que eu vejo demais, assim. E eu vivi isso, eu vi. Eu era analista, então eu era um dos caras que mais tinha contato com o treinador no clube. E aí, eu chegava com o treinador... Quando o treinador chegava, era todo mundo atrás dele. Todo mundo. Eu nunca mais esqueci disso que tu falou pra mim. O mundo todo atrás. O cara do marketing tá atrás do treinador, o cara do jurídico tá atrás do treinador. E aí tá. Aí o tempo passa, o cara começa a perder. Tem uma sequência ruim. Eu lembro tudo. Cara, não tinha ninguém do lado do treinador. Ninguém. Sozinho. Tipo, eu chegava pra falar com o cara, falar com o cara era o que eu queria, porque não tinha ninguém. Sabe, incomodando, falando com o cara, não sei o quê. Isso pra mim faz muita diferença, cara. Assim, é um negócio que você sente, por mais que não seja falado. O nego tá largando o cara, nego vai pra lá. Tipo, vão aqui, o resultado tá ruim, o cara sente que o cara tá pra cair, as pessoas vão se afastando. Vai ficando de lado, né? Vai deixando o cara de lado. Isso é muito feio, cara. Assim, eu sempre achei muito ruim, e por ter a necessidade de estar do lado do treinador, pelo trabalho, por tudo, gostando ou não do trabalho do treinador. Sim, é teu trabalho, porque o meu trabalho é saber o que ele quer.
e passar para eles as coisas que estão acontecendo. Então, pô, eu via isso muito claramente. E é uma situação assim que, porra, é feio de ver, entendeu? É um negócio que, porra, caralho, não pode. Já vi dirigente dar esporro em comissão técnica, quando trocou, sei lá, o terceiro treinador, assim, dar esporro na comissão por estar largando o cara, por abandonar o cara, entendeu? Isso já gera uma... Você vê que o negócio existe, sabe? É foda. E não foi um clube só não, em vários. Onde eu passei, eu via que essa coisa ia acontecendo. É um negócio, porra, que é, assim, o cara tá perdendo, aí todo mundo tá aqui com o cara. Aí vai afastando. E a cabeça do cara assim, não, daqui a pouco esse cara vai embora, a gente vai estar aqui. Exatamente. Não quero estar ligado a ele. Pô, o cara tá perdendo, não quero estar ligado a ele, entendeu? Não quero ter a minha imagem vinculada. Surreal isso. É complicado, entendeu? Por isso que eu acho que o cara, irmão, vai cair, que ele caia junto com todo mundo dele, entendeu? Agora, sim. O problema é que quem contrata não tem um culhão de bancar o trabalho. Tô contratando esse trabalho, entendeu? Aí o cara poderia contratar o treinador, o psicólogo dele, o nutricionista dele, que nem o Vanderlei fazia nos anos 90, que ele ia com 30 junto com ele pro clube. Mas assim, eu entendo hoje a necessidade que o cara tinha, pô, entendeu? De ter os caras dele que vão pensar da mesma maneira que ele, vão fazer o jogo que ele pretende, entendeu? É exatamente isso, cara. Eu já fui os dois já, né? Eu fui auxiliar permanente e já fui... sou treinador, né? Eu acho que o clube deveria ter os dois. Sim. Também. Porque muitas vezes também um treinador larga ou por ter tido uma situação melhor ou porque foi demitido no meio de um processo onde vai ter que chegar outro treinador, tudo mais, às vezes não dá tempo porque foi numa discussão que teve e é tudo muito rápido, né, no futebol. Então eu acho que tem que ter os dois, porque o clube daí não pode ficar abandonado também, olhando para o lado do clube também, né? Então eu acho que é importante isso. Só que o treinador precisa ter os alicerces dele ali. Faz uma diferença incrível para o treinador ter as pessoas dele. Eu vou até confessar uma coisa. Quando cheguei na Volta Redonda, fizeram uma reunião com toda a comissão técnica. Tinham 20 e poucas pessoas assim. Eu falei, caraca. Minhas primeiras palavras na Volta Redonda foram essas. Olha só. Tem 20 e poucas pessoas aqui agora. Não conheço ninguém. Só que é o seguinte, se acabar de ser rebaixado agora, o único cara que não está aqui é o treinador. E não vai acontecer a mesma coisa comigo. Por quê? Antes de eu ir, alguém vai ter que ir antes de mim. Ou vocês vão fazer tudo o que eu quero. Tudo que eu quero não. Tipo assim, ou vocês vão se empenhar a Vera, ou eu vou contra vocês. Isso aí não tem dúvida. Aí tipo assim, pode falar o que for, não é traíra, irmão. É trabalho. Claro. Tem que dar o melhor aqui. Pô. E porque eu não vou chorar sozinho. Se eu for chorar, vai ter que chorar antes de mim, vai ter que ir alguém antes de mim. Entendeu? Então, essa foi a minha palavra lá. E, cara, encontrei um clube que todo mundo se dedicou de futebol. Cara, uma situação que, pra mim, pesou muito e mudou a minha maneira de pensar futebol. Os jogos que eu via como analista, e aí pode valer como torcedor, como auxiliar, até mesmo como treinador. Os jogos que eu via, cara, não me satisfaziam. Ficava muito incomodado com o tipo de jogo que era praticado nas equipes que eu estava trabalhando e os jogos dos adversários das equipes que eu trabalhava. Eu olhava aquilo, cara, não é esse jogo que eu quero para mim. E assim, óbvio que eu não tinha o direito de... não, vou fazer do meu jeito. Não, porque eu não tinha esse poder, não era o treinador. Mas a partir do momento que eu resolvi ser o treinador e desenvolver o meu modelo de jogo, a minha maneira de jogar, eu senti necessidade de criar cada parte do meu jogo. E aí jogar exatamente da maneira que eu queria, entendeu? Desde a saída de bola até o gol, desde com bola, sem bola, em qual lugar do campo, como eu queria que a minha equipe se comportasse, quais características de jogadores eu prefiro que eu tenha na minha equipe. Naturalmente, cada lugar que você vai tem uma característica diferente, mas você naturalmente vai colocando aqueles que têm um perfil mais próximo do que você quer de jogo. Como é que vocês veem, como é que vocês sentem essa necessidade de desenvolver o jogo de vocês, cara? Quando que vocês sentiram, de fazer diferente? Não, eu vi esse jogo aqui, eu gostava, eu queria fazer um jogo parecido. Teve alguma coisa desse tipo? Sempre vai ter, né? Isso aí quem falar que não vê isso é mentira, né? Eu sou um cara que
como falei anteriormente, fui auxiliar de alguns treinadores e tu vai pegando um pouquinho de cada um, vai vendo o que quer, o que não quer, tu vai mudando o seu esquema, né? E eu sou um cara que sou muito disso. Eu observo muito meus adversários, né? E pego muita coisa dos meus adversários. Coisas que eu senti dificuldade de marcar. Então, ou seja, se eu senti dificuldade de marcar, pode ser bom para mim, né? Coisas que eu tive dificuldade de atacar os caras. Então, ou seja, tu vai se moldando também conforme as adversidades vêm para você, né? Então, com certeza, nós do futebol não podemos ter uma mente fechada em falar assim, ó, esse aqui é o melhor sistema, esse aqui é o melhor. Não, esse aqui tu tem uma ideia que sim, mas tu pode sempre fomentar ela, tu pode sempre aumentar um pouquinho o teu leque, né? E variar teu esquema tático, tipo... Eu nunca pensei em sair com 2 zagueiros e um cabeça de área. Nunca pensei isso. Porém, agora, pegando os adversários agora na Série C, assim, que faziam muito isso, eles conseguiram. Porém, conseguiram por causa de quê? Porque 2 zagueiros fudidos com passe. Sim. Então, se eu conseguir contratar agora os zagueiros que eu quero, que tenham um bom passe, eu vou conseguir fazer essa saída aqui, aí junto com as minhas outras saídas com 3. Então, tipo assim, eu vou criar um leque para mim maior, né? Tanto de marcação, todas essas coisinhas assim. Eu sempre fui muito contra o 4-4-2. Muito contra, nunca gostei. E sempre gostei de jogar contra um adversário que joga 4-4-2 contra mim. Só que agora eu peguei 2 times fudidos no 4-4-2. Com perfil, né? Com perfil, exatamente. Então hoje, se eu tiver esses jogadores assim e eu tiver necessidade de marcar 4-2, eu vou fazer. Na minha pré-temporada, eu vou treinar essa situação. Então, tipo assim, eu acho que a gente está sempre se moldando, sempre vendo algumas coisas, principalmente eu faço isso, vendo dos outros adversários que eu quero implementar aqui. E eu acho importante te olhar muito o nosso mercado, né? Porque muita gente acha também assim, eu vejo o Manchester City, eu vejo o Liverpool, eu vejo o Real Madrid, eu vejo esse cara jogando. Porra, a diferença é abissal. Deu pra ver? Por mais que eu queira um jogo construtivo, tem uma diferença grande entre o meu fazer com o dele fazer. Porém, se eu pego um time de construção aqui, vamos supor, no Fluminense não, o Fluminense é um pouco mais diferente, mas pega lá o Atlético Paranaense, que às vezes sai jogando curto ali. Ou seja, eu acho válido você buscar essa coisa. Então eu acho que assim a gente vai se moldando muito para a nossa realidade também, não o mundo das fantasias também, que é o mundo lá de fora também, que eu gosto de assistir, assisto, é uma inspiração, porém não posso trazer como realidade pra gente aqui. Cara, eu acho que você consegue construir muito. Eu acho que cada equipe é uma construção entre treinador e o time, que é algo que ocorre ali, que é uma simbiose que ocorre ali entre eles. E óbvio que você pode ter inspirações lá de fora, inspirações daqui de dentro, de tudo mais, mas é um negócio que você constrói junto com os jogadores. Eu realmente acho que quando você pega uma equipe e você consegue colocar o que você gostaria, acho que é do caralho, Rogério, acho muito foda. Não, muito bom. Mas, tipo assim, você olhar pra equipe, caralho mesmo, tá jogando do jeito que eu queria. Então, eu trabalho muito com vídeo. Sim. Eu pegar um vídeo de um Mirassol que eu enfrentei e mostrar pra eles aqui, olha só, vamos procurar fazer isso aqui, a minha ideia central é essa aqui, vamos tentar buscar, os caras vão comprar a tua ideia. Isso é foda. Se eu pegar o Bayern de Munique, sim, eles vão falar assim, Rogério. Maneiro, o cara pega a bola aqui bota na outra diagonal com uma facilidade absurda. E pra mim, era um talento. E pra mim entra um pouco disso também no jogo posicional. Claro, pô. O jogo posicional funciona. O mundo lá fora fica muito no posicional, né? Sim. Independente que era pela Neymar aqui, o Messi ali, o Suárez ali. Sim. E a bola vinha aqui, os caras desequilibravam, né? Sim. E tipo assim, a gente aqui acho que eles não encaixa tanto o posicional devido a essa não qualidade igual a de lá. Não que não entre, não que nada disso, mas eu acho que fica muito mais fechada, né? Então acho que aqui é um jogo mais de aproximação, acho que
facilita muito a ideia dos jogadores também. Eu acho, tô indo muito nesse... Eu acho que dá, cara. Acho que dá, mas vai dar complexidade toda. De como você lida com o time, de como você monta seu time, de como você pensa o seu jogo. São várias coisas que eu acho que influenciam nessa questão. Mas eu acho que até dá, Rogério. Não vou dizer que não dá, não. Não que não dá, não. Mas não vou dizer é que a é facilidade fácil. que nós temos. Não, é vendo totalmente esses caras diferente. jogando. Os caras têm um cara desse, um cara que vive na Europa, um cara pode ser brasileiro, pode ser europeu, não importa. Um cara que vive nesse futebol há muito tempo, ele tem uma consciência de jogo totalmente diferente de um cara que nunca jogou lá, de um cara que jogou as divisões inferiores do futebol brasileiro. O entendimento de jogo de um cara desse é totalmente diferente. A maneira de pensar o jogo, a maneira de pensar futebol, de pensar a maneira dele jogar é totalmente diferente. Isso eu acho que no final o mais determinante é como é o dia a dia de trabalho do treinador e jogadores, mas eu acho que acho que o jogo permite tudo, cara. Do jeito que eu tenho visto aí as coisas, acho que permite tudo, cara. Desde as loucuras até as coisas mais seguras, entendeu? Eu acho, tudo é possível, desde que você consiga fazer direito. Muita gente às vezes faz nas coisas também. Complicado. Você, Maninho, o que você acha? Então, eu acho que o Rogério falou, é a tua realidade, né? Sim. De jogo. Eu particularmente gosto do meu time jogando, né? Sim. Meu time jogando, mas a gente sabe que nem sempre você vai propor o jogo, entendeu? Eu acho que você tem que também se adequar à realidade do teu time, da tua equipe. Quando você pega um adversário que é de um nível próximo ao seu, eu acho que é uma coisa. Quando você pega um cara que é 10 vezes melhor que o seu, por mais que você queira impor o seu jogo, você acaba muito difícil. sofrendo muito mais, sendo mais atacado do que normal. A tendência é essa, falando hipoteticamente, porque pode ter o cara que é 10 vezes melhor, mas joga atrás em velocidade também. Isso é possível também, mas a tendência de você pegar o cara que vai te dominar, que você vai jogar mal parte do tempo no campo de defesa, isso é natural que aconteça. Mas eu acho também isso não vai impedir você de praticar o jogo que você queira. Mesmo que você queira mudar para esse jogo, esse jogo eu vou jogar de uma determinada maneira, vamos lá, futebol profissional, vai jogar o Volta Redonda, vai pegar o Flamengo completo. É um jogo diferente, não é a mesma coisa que você jogar com o Madureira em casa, entendeu? Totalmente diferente. Então, muda o jogo. Sim, com certeza. Entendeu? Acho que o treinador tem que saber usar a estratégia. Por mais que você queira jogar, mas a chance de você dominar o Flamengo e empurrar o Flamengo no campo de defesa é mínima. Mas todo treinador fala a mesma coisa. Eu gosto de ter posse de bola, eu gosto de marcar alto, eu gosto de transição. Então, você tem que ver se consegue. Mas na hora... Tem jogos e jogos. O negócio é o time que você pega, como você vai fazer. Se você tem um time que vai brigar pelo título, é uma coisa. Se você tem um time que vai brigar para não cair... Não ser rebaixado é diferente pra caramba. Assim, eu consegui, lá no Barra da Tijuca, em uma semana, eu consegui fazer os caras jogarem do jeito que eu queria. Não tive os resultados que eu queria. Mas consegui olhar para o jogo dos caras, meu irmão, esse é o jogo que eu quero. Entendeu? Agora, eu estava jogando contra equipes que eram de um nível próximo. Não eram equipes que eram 10 vezes melhores que o meu time. Agora, se eu estou no mesmo Barra da Tijuca, vou pegar o Flamengo, pegar o Vasco, o Vasco a gente vê, né? Pegar o Fluminense, é diferente. Pegar o Corinthians, o Palmeiras, entendeu? É totalmente diferente o jogo. Entendeu? É um jogo totalmente diferente. Por mais que você tenha a sua ideia, tudo isso é muito bonito. Mas você não consegue impor certas coisas. Então, se você tem a sua ideia tem que atacar e defender. Você vai defender mais, é natural. Entendeu? É isso. Tem que saber como defender e como atacar para cada partida. Acho que uma coisa não invalida a outra. Cara, o futebol de hoje, todo mundo fala, todo mundo pensa, todo mundo discute. Goleiro jogando com o pé. Vocês acham que é uma solução no futebol atual? Ou é um problema? Por exemplo, muitas vezes os goleiros hoje estão inseridos no modelo de jogo, digamos. Que aí o goleiro sai jogando, distribui o jogo, bota diagonal pro atacante e tal.
E outras vezes são goleiros que não têm essa capacidade tão boa, mas são bons goleiros debaixo da trave. E aí eles são expostos a situações em que eles acabam se comprometendo com erros bobos que ele não faria caso não fosse exposto a esse tipo de jogo. O que vocês acham em relação a isso? Vocês acham que o goleiro Pedro, o cara tem que treinar, porque se ele não treinar ele não vai melhorar? Ou, cara, se o cara tem uma limitação, deixa eu fazer esse cara jogar do jeito que é mais confortável para ele. Eu confesso, eu prefiro ter a segurança nesse caso. Eu prefiro que o goleiro agarre bem. O cara sabe sair jogando? Legal, eu acho. Não sabe, tá tudo certo também. Tá tudo certo, vida que segue. A gente joga ali entre os zagueiros. Eu penso assim, mas o que vocês acham? Eu não sou muito favorável a inserir o goleiro numa construção. Mas que seria uma boa ele ter uma boa qualidade de pé, pelo menos para apertar e dar a bola nele também não passar que Deus nos acuda, como aconteceu com momentos aí, né? Mas inserir ele no contexto de bola, não. Enfrentei quem agora é o americano de Campos, sim, que o goleiro é inserido na parte de construção deles. E era difícil marcar. Sim. Mas eu prefiro eu não vou falar que nunca, mas também agora não pretendo inserir ele na construção, mas acho que seria é sempre bom o goleiro ter uma qualidade com o pé para que possa facilitar em alguns momentos. Então, eu acho que o goleiro sabendo jogar, eu acho importante, né? Um plus, mas o primeiro objetivo, né, do goleiro é ele agarrar bem, pra caramba na trave, né? Então, eu acho que na base, como se a gente está falando de base, eu acho que já dá é difícil, com estrutura, com pouco tempo de campo, enfim, mas se puder acrescentar o goleiro ali para ele ter uma vivência ou de treinamento até no aquecimento, ou no próximo, depois do aquecimento, naquele treino que tu tá ainda, né, eu acho que vale a pena, mas assim, quando você está no profissional, né, que você já tem que ganhar o próximo jogo, senão tudo já complica, eu acho que já fica um pouco mais distante, né, da teoria para a prática. Tem alguns treinadores que vêm apostando muito nessa questão de preciso de um goleiro que joga com o pé. Mas... Tipo, ele pode ser pior do que o goleiro que você tem, mas ele joga com o pé. O que vocês acham? Eu prefiro muito mais um goleiro que agarra e não joga com o pé, do que um goleiro que é abaixo desse goleiro que agarra bem, mas pelo menos que consegue jogar. Que agarra bem. Cara, eu sou também dessa escola. Também tô no goleiro que te dê uma segurança ali, né? Sim, pô. Cara, meu jogo até seria muito favorável aos goleiros, mas eu sou um cara que eu não tive muitos goleiros que jogassem bem com os pés nos clubes que eu passei. Tanto de base quanto profissional, assim... O cara fala, não, joga bem com o pé, mas aí você vai ver, é bem assim, né? Bem, vamos evitar. Não, tranquilo, mas joga aqui com o zagueiro aqui, a partir do meio campo. Sim. Meio campo pra frente aqui, tá tranquilo. Meu principal objetivo é chegar no campo de ataque, cara. O campo de defesa pra mim também é um negócio que... Discussão longa, né? Sobre construção e tal, mas meu objetivo é dominar o adversário no campo de ataque. Não gosto de atrair os caras no campo de defesa para poder achar o espaço, não é minha linha. Final de campeonato é um jogo diferente? Você acha, Rogério? É um jogo diferente dos outros jogos? O nervo está muito à flor da pele, é diferente. Nós tivemos agora, né? Joguei 4 finais agora, né? 2 fora e 2 em casa, né? E foram 2 jogos fora de casa diferentes do que foram em casa, né? Então é diferente ali na parte de atenção tanto que a gente teve jogos em casa muito mais tranquilos, sabe? Tipo assim, de conseguir impor nosso ritmo, porém fora de casa a gente não conseguiu implementar isso, muito abaixo, os 2 jogos fora de casa foram muito abaixo. Então, com certeza, a parte emocional influencia muito. Eu te falo, na Série C do Brasileiro, nossos melhores jogos foram fora de casa. Onde o maior êxito de todos foi vencer
nem pode dizer se foi o maior, né? Que venceu o Vitória no Barradão, com 30 mil pessoas lá dentro, a gente venceu lá dentro. E o outro, a gente foi o único time que venceu o Manaus fora de casa, lá no Amazonas. Então, ou seja, são 2 feitos grandes pro nosso. Porém, quando a gente veio jogar as 2 finais fora de casa, onde pra mim ia ser tranquilo, porque a gente não era problema de torcida, não era problema nada disso, e tivemos dificuldade nesses 2 jogos. Então, eu acho que é diferente a parte emocional. Então, eu falo mais, eu não tenho tanta experiência em jogos assim, de finais, decisivos, em relação a minha carreira, né? minha vivência, né? Sim. Então, assim, mas eu vendo assim jogos, eu acho que o emocional, eu acho que vem muito, atrapalha bastante o espetáculo, né? Vamos dizer assim. Então, tu vê poucos jogos assim, ainda mais aqui no Brasil, assim, excelentes jogos. Tu vê que às vezes pega 2 times, né, bons, mas que às vezes o jogo não é tão qualificado como se fosse um jogo qualquer, né? Tipo, não, o brasileiro um ponto corrido, entendeu? Sim, então, sim, assim, sim. eu acho que influencia bastante. Acaba que todos os seres humanos, né? Não são máquinas. Pois é, exatamente. E todo mundo não quer ter o erro, não quer carregar com você o erro de ter perdido o título. Então, isso pesa e não tem como a gente falar, não, tem que ter personalidade, tem que ter culhão, tem que ter... Não tem como, porque é diferente. Tu vê o Flamengo e o Atlético Paranaense. Quantos jogos tiveram em fase de classificatória? E foi 2 jogos, sempre jogão, sempre com muitos gols. E agora você vê uma final ali, Michuruca. Todo mundo com medo de jogar, assim. Exatamente, não tem jeito, ninguém quer ficar marcado na história negativamente, né? Não tem como. E também acho que a fadiga mental, né? Que acho que já passa pro jogador. Eu acho que eles cansam, né, mentalmente. Então, assim, eu acho que muda muito a final. Pois é, cara. Esse é um negócio que eu senti também trabalhando e assistindo 1 milhão de finais, mas trabalhando. O jogo era diferente, cara. O jogo da minha equipe, por mais que a gente tivesse uma proposta de jogo, chegava na final, a gente não conseguia dominar o jogo da maneira que a gente tinha condições de dominar. Ah, Pedro, mas é final, são equipes mais... Não se trata disso. Se trata de você conseguir executar um tipo de jogo que você não estava conseguindo executar na final. E aí você faz substituição, você faz isso, faz aquilo, mas existe dentro realmente do jogador, dentro dos caras, você sente que eles estão com receio, não é medo, é até um receio de arriscar. Às vezes, e aí o cara perde confiança dentro do jogo, às vezes. Às vezes o torcedor mais fanático. E aí se você toma um gol, porra, a chance de você se descaralhar. Vou te dar um exemplo agora bem claro. A gente sempre, meu time aqui na Volta Redonda sempre foi um time que marcou alto. Sim. Os caras que saíram, outros não conseguiram. Aí no último treino, antes da final aqui do segundo jogo, a gente fazendo um treino marcando alto. Fazendo a marcação alta, o tiro de meta dos caras, a saída de bola deles. Eles tinham saída curta e fazendo. Só que tipo assim, nós estamos há 6 meses treinando. Com os mesmos jogadores. Já sabem. Os jogadores do outro time sabem como a gente ia marcar, o que iam fazer. E tipo, fizeram aquela jogada de Barcelona, cara. Gol. Aí veio um jogador gritando: Não, pra que marcar pressão? Pra que fazer essa loucura? Parará. Eu virei pra ele e fui daquele meu jeito tradicional em cima dele. Mas explicando: sempre marcando. Ou seja, aí falando que a gente tinha vantagem dos 2 gols. Falei, e tu quer dormir com ela? Tu quer abraçar ela? Vamos ver como o time jogou, irmão. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, exatamente. Então você vê por aí o diferencial já antes de uma partida, né? E pra gente é fácil, né? Quem tá fora ali, é fácil a gente falar o seguinte: a final também é o louro também. É a glória também, né? Então, eu quero... Entre eu ficar marcado pela glória de ter feito uma partida épica e não falhar, o ser humano acaba preferindo o não falhar do que entrar para a história de maneira positiva. Então, é normal, faz parte. Eu acho que
também a gente não pode... Eu acho que envolve muito maturidade da equipe também, não só de jogar finais, tem que ser um negócio... Quanto mais o cara vai jogando, mais aquilo vai ficando natural. Acho que todo mundo vai acontecer muito mais, eu acho que natural, ele tem que respeitar também as duas situações, de quem é solto também, quem não tem aquele comprometimento, né, que tá solto a qualquer momento. Mas o cara é mais você tem 11 ali que são soltos. Assim. Provavelmente vai ter um ou dois ali que podem ser saltos e que fazem diferença, né? Vamos lá, o próprio Flamengo, a gente falou dessa final agora contra o Atlético Paranaense, final que ele ganha do River Plate, ele não jogou nada perto do que ele vinha jogando durante a temporada. Sim. E aí, óbvio, conseguiu a virada lá com 2 gols no final, mas o jogo em si, ele não conseguiu botar o jogo dele em prática. Não conseguiu, entendeu? Foi um jogo totalmente diferente do jogo que ele praticava. Como agora também, né? O que facilitou um pouco ali a vida ali foi a expulsão. Mudou os padrões do jogo. Foi um espaço ali de tempo que mudou tudo. O cara teve o jogador expulso, fez o gol e ganhou o jogo. Matou o jogo. Mas como é que vocês fazem, cara, para lidar com talentos indisciplinados? Os talentos indisciplinados geralmente são caras que têm uma qualidade realmente superior a muitos outros jogadores, mas assim como eles têm essa qualidade, eles têm um dom de querer criar problemas, de querer se destacar mais do que os outros em alguns momentos em que não deve. E esses caras, eles podem fazer uma diferença no jogo, mas esses caras também podem fazer uma diferença negativa dentro da equipe. Como é que vocês lidam com isso? Difícil. Te falar que é muito difícil. Eu tive agora uma série de indisciplinas lá agora nossa lá também, que foi bem difícil. Tivemos que ter muito jogo de cintura para lidar com elas, né? De não estourar, de não se exceder, mas também não deixar barato. Então foi pesada mesmo. Então o jogador na sua maioria, ele só olha a si. Ele não pensa em grupo, ele não pensa em ninguém. Para ele tá tudo bonito enquanto ele está jogando, enquanto ele está sendo útil, enquanto ele está fazendo as coisas dele. A partir do momento que ele não está sendo da grada dele, ele vai contra você. Não importa quem você é, não importa o que você já fez por ele, ele vai ser contra você. O jogador, você vê a coisa dele é o seguinte: o jogo de futebol tem 90 minutos. Se ele jogar 70 e sair 20, ele vai reclamar. E o parceiro dele jogando só 20 só, ele vai reclamar. Ele vai reclamar. Ou seja, isso aí já mostra o quanto ele é. Deu para entender? E eles nunca olham para eles. E essa parte de sair de jogo fazendo chilique, cara, isso mata qualquer um. Aí vai dar um Miguel e depois é o seguinte: não, tava puto comigo, porra, puto com você, tá fazendo isso? Porra, pelo amor de Deus, né? Então, foi bem coisa. E hoje, cara, do mesma forma que o empresário ajuda, o empresário atrapalha demais. A gente está lidando com uma geração muito diferente da que nós somos, de que era Vera. Hoje é tudo. Se você tirar um treinador, se você tirar um jogador de qualquer coisa, se você der um esporro no jogador, a Vera, ele fala que para dele é pro presidente, irmão. Sim. Cara, é surreal. É fora do comum umas ações dessa. Então. E hoje, infelizmente, a gente acha que a gente tem muitos jogadores ali que são bons jogadores, até por sinal, tá? Mas quando recebe um elogio por qualquer coisa que seja, porque faz um golzinho, tudo quer dançar TikTok e achar que é craque, irmão. Tudo quer imitar Neymar, dançar TikTok e achar que é craque. E isso prejudica muito o ambiente de trabalho. Porque é o seguinte: tu tem que ser firme em todas as ações. Eu já falei eu posso pecar por excesso, mas não por omissão. Isso aí não tem como. E nunca ninguém falou na minha cara que é o seguinte: Rogério, você é safado. Você colocou fulano de tal porque foi pressionado. Isso não tem como. Eu posso me chamar de burro. Rogério, você tomou uma atitude errada. Mas foi atitude eu pensando no que eu achava que era certo naquele momento ali, e não por achar de terceiro.
E o futebol hoje tem muito, cara, e é bem difícil. E hoje muitos atletas estão largando empresário, papai virar empresário, onde vai causar uma relação ali que não combina, porque você falar com seu amigo é uma coisa. Você falar com do seu pai, o seu pai ouvir uma crítica do filho, ele não vai reagir como foi reagir de uma atleta dele. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, isso é muito ruim. Eu acho que não tem como parar, não tem como coisa, mas os treinadores hoje estão numa situação muito delicada e que só o resultado, aí vai entrar uma esfera muito grande, vai entrar na parte de sistema de jogo, vai entrar na parte de complexidade de jogo, de sair jogando, não sair jogando, porque o treinador só vive de quê? De resultado. Ele só vai ter força contra esses perninhas, com o quê? Com o resultado. Então muitas vezes ele até deixa de jogar para ter o resultado, para conseguir combater isso aí. Então é difícil demais lidar com isso, mas acho que a única forma de você lidar é com o quê? Com caráter. É sendo honesto consigo mesmo. Tu pode errar, mas sempre na sua intuição, porque uma hora isso aí vai vir contra você, certeza absoluta que eu estou falando para vocês. O que você acha de trabalhar com um jogador indisciplinado, Rony? Então, Bom, mas indisciplinado. Então, a minha experiência maior como treinador é na base, né? Então assim, não tive, né, atuando em time de menor investimento, então assim, eu não tive grandes, né, mas assim, o Rogério já falou tudo aqui perfeito, né? É muito complicado, né? Mas tem que saber lidar ter essa sabedoria de lidar, saber, né, conduzir, acho que com experiência e tal, acho que deve ser bastante difícil, né? Ele falou tudo já foi assim, tudo perfeito. Tem tipos diferentes de disciplina. Tem o cara que é indisciplinado, mas é gente boa. Que, pô, tu vai dar esporro nele, tu vai brigar com ele e tal, e o cara vai jogar. E tem aquele cara que é indisciplinado, que não é um cara maneiro, que não é um cara bom de jogo, bom de resenha, que é só para causar tumulto mesmo, que, porra, aí é complicado. Começa a jogar o grupo para baixo. O cara que é bom de resenha, que é indisciplinado, você sabe que o cara é safado, malandro e tal, mas é bom de resenha, você leva, você consegue levar. Mas, pô, o cara que quer puxar para baixo, porque ele tá mal, quer puxar os outros para baixo, pô, quer contaminar o ambiente para ele. Pô, isso é muito difícil de lidar, né? Sim, pra mim, eu vou dentro logo, pra mim, eu quero tirar logo, entendeu? Eu sou meio radical nessas paradas. É bom, foda-se se é bom. Se não tá me ajudando, não é bom, pô. Entendeu? Se não tá ajudando o time a jogar melhor, não é bom, pô. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Mas gosto daqueles malucos safados, malandro, miguezeiro que joga pra caralho, mas tá acabando, pô. Tá acabando. Pô, tem pouco. Tá acabando. Mas eu gosto desses caras, cara, eu gosto. Mas são os caras que são gente boa. Você resolve a parada aqui. Esse cara que você falou que vem mais da essência dele, de tumultuar, eu acho que os jogadores mesmo. Não. O cara deixa o ambiente pesado, assim. Sempre tem uns caras que você sente que o ambiente fica mais pesado com se pegar um jogador experiente, assim, eles já vão deixando esse cara de lado, entendeu? Não, deixa mesmo. Se pegar um grupo mais cascudo, vai deixando ele de lado. Boneco. Tá acabando, né? Também, aqui, toma. Cara, um negócio que o mundo hoje faz, e eu não curto, e eu queria, saber o que vocês acham também. Copiar treino de Instagram. Instagram hoje tem 1 bilhão de treinamentos. Todo mundo bota um videozinho de treino, seja o treino dele, seja o treino do Bayern de Munique. O cara vai lá, posta o treininho, aí bota lá risquinho, bonitinho, falando. Não, porque faz isso, aí tem aqui a amplitude, não sei o que, passa entrelinha. E, cara, na boa, o cara pega os treinos. E trabalhei com treinadores que gostavam de pegar treino do YouTube. E não, porque eu vi esse treino aqui no YouTube do Barcelona, eu não sei o que, quero fazer esse treino. Cara, eu não consigo acreditar nisso, não consigo gostar disso. Eu acho que o treino tem que ter relação direta com o que você pensa do teu jogo, o que você precisa para o seu jogo. Isso é o que você precisa. Eu acho que você tem que desenvolver o seu treino, por mais simples que ele possa ser ou mais complexo. Mas eu acho que você tem que desenvolver o seu treino de acordo com o que você pensa de futebol. Acredito eu. O que vocês acham sobre esse ponto? Vocês acham válido pegar, vi um treininho ali maneiro e tal, deixa eu trazer, Pedro, sou viciado, trazer treino aqui do Instagram, não sei o quê. Como é que é pra vocês, cara?
Eu não tenho, eu não passo esse Instagram aí, cara. Não, então, eu tenho uma série de treinamentos, né, meu já, que eu tenho eles na vivência, assim, e fui buscando, e para cada situação tem meus treinos, porém, eu não gosto de ficar repetindo muito os treinamentos, o negócio de sempre estar fazendo. Esse período agora eu criei pouco treino, porque de quase um dia treino, né? Era só jogo direto, então foi muito pouco. Mas eu gosto de pegar treinos, né? E tentar moldar ele para o que eu quero, que eu vou treinar. Todo o meu treino é baseado ao contexto de jogo, ao que eu quero treinar. Se for pré-temporada, vai ser treinos de contexto daquela semana ali. Eu quero treinar linha de 4, vou treinar. Se eu quero treinar transição, vai ser treino de transição. Então eu sou sempre assim. E no meu jogo, durante esse campeonato, eu vou enfrentar um time onde eu preciso melhorar minha defesa. Então vai ser trabalhos ali. Ou então porque eu preciso treinar essa quebra de linha para, a partir que quebrei a linha aqui, atacar a última linha dos caras. Então, tipo assim, eu vou tentar criar treinos para que eu faça as movimentações de ataque, né? E a maioria das vezes vai ser de um trabalho meu, onde eu vou desenvolver outra coisa, né? Tipo, era um treino de posse, que eu vou enfrentar a posse, mas que eu vai ter a transição, vai ter o ataque ali. Então vai muito por isso aí. Mas não sou contra, também não, se vê um treino legal, se vê uma coisa, porém, que se enquadre, que tem o contexto do seu treino, mas uma coisa para mim que eu tenho que ter, eu tenho que estar embasado totalmente do treino. Tipo assim, o treino tem que estar com todas as ações, né, do que vai se correr ali e das coisinhas pequenas que vão desenvolver, que o jogador é chato, tudo ele quer faltinha, tudo ele quer burlar o sistema ali. Então, tipo assim, para eu dar um treino novo, tipo assim, que eu não tenha o domínio total dele, para mim acho que é meio difícil. Eu preciso ter esse domínio total dele para executar, porque eu sou um cara que eu não cobro muito. E hoje o pessoal quer muito burlar o treino, né? Quer sempre ter vantagem. Uma coisa também que hoje alguns treinadores fazem, um dia anterior, mandar o treino por WhatsApp para os atletas. Porra, eu tô dando muito tempo. Eles com 5 minutos, eles já conseguem burlar meu treino aqui já. Se eu der alguma já para eles burlar já, cara, eles vão chegar com o treino lá todo burlado já. Então, eu não sou muito favorável a isso, não. Você vai? Então, eu acho que a pessoa só pegar o treino do Instagram, do YouTube e tentar aplicar, eu acho meio surreal. Acho que o treino tem que ter um propósito, né? O que ele quer para o time dele, o que ele tem, já está pensando no jogo, no adversário, ou no que o time dele errou. Então, assim, igual o Rogério falou, pegar um jogo, caraca, esse jogo aqui, legal, tem isso, eu posso... Aí beleza, mas o cara só pegar para trazer para a realidade dele, eu acho que perde a... mas tem a galera que gosta, tem a galera que se amarra em pegar treino dos outros. Aí fica o treino tem que funcionar, né? O treino tem que funcionar. Independente se é... Cara, eu confesso que... E eu sou da linha dos treinos mais simples, cara. Eu gosto de treino simples. Eu gosto de treino que faz o jogo acontecer, bom pra caralho. Você fala com os meus jogadores que eu quero, entendeu? Eles sabem o que eu quero do treino, do jogo e... Eu acho que fazer o treino por fazer é legal, não, tipo... Não, agora... eu acho que tem tanta coisa que dá para aproveitar dentro de um treinamento que, assim, as coisas menos importantes são regrinha ou dinâmicazinha e tal, que os caras ficam fazendo as coisas meio surreais também, assim, O negócio tem que funcionar, não adianta ficar muita na teoria, cara. Entendeu? Muito... Sim, porra. E a galera hoje em dia, esse negócio de copiar sempre teve muito. Foi o meu? Calma aqui. Sempre teve muito, cara, e hoje eu acho que tá demais com esse negócio de rede social e tal, todo mundo querendo mostrar que faz mais, ou então, fulano de tal faz. Legal que faz, que bom. Né? No final o resultado é que vai falar por si só. Cara, um negócio que, pra encerrar aqui, a gente falar de coisa boa, quando você consegue com a sua equipe atingir talvez o objetivo que você tenha, não só de resultado, mas dentro dos jogos, e aí tem um momento, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu já senti isso, que é eu olhando pro meu time, porra, caraca, não acredito no que eu tô vendo, e aí eu, vendo mesmo, caraca, meu irmão, não acredito mesmo, aí eu vendo, não acredito, porque o negócio é muito bom, o negócio funcionou, o negócio entrou e a equipe tá
totalmente dominada no que a gente estava se propondo, e o jogo praticado tá muito bom. Vocês já sentiram esse negócio de, cara, atingir o que eu queria dentro do meu time? Sim. Na beira do campo, ali olhando, caraca, foda, gostei demais. Tem jogos que a gente sente isso, né? Que a gente vê que as coisas encaixaram. Óbvio que não foi uma sequência grande de jogos, mas jogos específicos ali, as coisas aconteceram, né? Tipo, como eu falei, as finais, as duas finais que a gente jogou em casa, as coisas aconteceram pra gente naturalmente, do jeito que a gente queria. Outros jogos na Série C ali aconteceram também. Faz parte isso, né? Aqui na Portuguesa aconteceu muitas vezes, né? Porque aqui eu tinha muito tempo de trabalho com o mesmo número de jogadores muito técnicos, então aconteceu mais vezes isso aqui do que provavelmente no Volta Redonda, mas acontece. Mas seria bom ter acontecer tipo 3, 4, 5 jogos seguidos, onde você vai ver aquele. Mas oscila bastante, né? Esse jogo, né? Um jogo vai muito bem, um jogo vai razoável, um jogo vai um pouco abaixo, então não manter constância, então por isso que não te dá aquela tranquilidade de falar assim, porra, já encaixou a situação, tá? Então, de encaixar direto assim não teve, mas alguns jogos assim aconteceram. Então, algumas situações, né? Lá no Bangu, quando eu estava no Sub-15, algumas situações que a gente trabalhava bastante, né? Nos treinamentos, tu vê que mesmo o atleta ali não tendo aquela base, né? Aquela formação, né? E você de repente vê ele fazendo algumas ações no jogo, é bem legal. Então, assim, falo aquele trabalhinho de formiguinha, né? Sabe como é que é em time de menor investimento na base. Então, assim, tu vê que ele já procura, já faz algumas ações, já com treinamento que você vem fazendo, assim, eu acho que é maneiro pra caramba, é gratificante. Não, tem um momento que ali na beira do campo que você olha, caraca, meu irmão, tá maneiro isso aqui, gostei, consegui o que eu queria com esse time. Isso é muito bom quando isso acontece. E uma outra situação que é o oposto disso, que você está perdendo jogos, mas é até bom você perder em alguns momentos que você vê o que não está legal na sua equipe, que talvez se estivesse vencendo, você não estaria vendo os mesmos defeitos. Vocês acham que perder alguns jogos pode ser bom? Apesar de perder? Não, perder nunca é bom, né? Mas teve derrotas que te dá uma lição. Tipo assim, eu tiro até proveito, que eu te falar de uma coisa, né, em relação assim, nas minhas maiores derrotas no futebol, foi onde eu tenho maiores lembranças positivas, cara. Sem demagogia, tanto no futsal, quanto no futsal, quanto no campo, as maiores derrotas foram. E nessa Série C agora aqui, que nós tivemos, o jogo contra o Paysandu. O Volta Redonda, não sei quanto tempo, não ganhou um jogo fora de casa, na Série C do Brasileiro. E a gente pegou o ABC lá, jogou um jogo, iniciou bem, depois ficou mal, perdemos o jogo no finalzinho, então dá aquele coisa tipo assim, sempre a mesma coisa. Aí a gente foi jogar na Curuzu, lotado, clima bem hostil, bem ruim, chovendo pra caramba, campo lamaçal, e a gente lá, perdemos o jogo, 2-1. Porém, com um pênalti inexistente, que o cara bate, só que cai na bola e o cara dá suel, e o segundo gol é impedimento. Porém, para você ter uma ideia, eu tinha 5 substituições para fazer, mas o time estava tão bem que eu falei assim, eu não vou trocar. Sim. Só vou trocar se alguém pedir para sair. Porque o time estava perfeito, assim, não tinha por que trocar. E a derrota veio no finalzinho, a gente estava jogando bem, e a derrota veio no finalzinho. E pouco antes, assim, que o pessoal começou a cansar e pediu para trocar, mas na minha cabeça estava, não vou trocar, porque estava um jogo espetacular. Então, para mim, serviu muito de lição aquela derrota ali, porque, lição não, mas foi uma derrota que nos deu essa coisa. E momentos também de derrota que a gente foi muito mal, contra o Laria na Série A2, contra o Botafogo de São Paulo, lá em São Paulo, a gente foi bizonhamente mal, onde você vê os erros e você tenta reagir a partir daquilo ali, né? Mas, mesmo jogando mal, melhor ganhar do que perder. Não, sem dúvida. Perder é muito ruim, né?
E aí, Rony? Então, claro que assim, o objetivo do jogo é você ganhar, você somar 3 pontos, mas na derrota, às vezes, você se questiona mais um pouco, né? Pô, onde eu errei, onde eu posso melhorar, então, assim... claro que o treinador tem que, mesmo na derrota, ele vai ter que pegar o que errou também, nas vitórias, né? Tendo que pegar o que errou, enfim. Mas eu acho que na derrota, acho que tem aquele sentimento assim, pô, preciso, né? Demais, né? Mas, como o Rogério falou, perder é horrível, né? Cara, assim, eu tenho algumas derrotas que me marcaram muito, pessoalmente, assim, porque são derrotas que eu não esqueço, que meio que marcam, assim. São derrotas que, se eu parar pra pensar, cara, eu lembro do jogo que eu perdi. Em vez de lembrar do jogo que eu ganhei, eu lembro do jogo que eu perdi, que eu podia ter ganho se tivesse feito não sei o quê, ou então que eu perdi, mas mudou totalmente a minha equipe a partir daquela derrota. E essas coisas me marcam muito, cara. Então, tem algumas derrotas que, pô, minha estreia no futebol profissional, a pior estreia do mundo, assim, pô, perdi de 5-0 do Olaria, porra, do caralho, na Bariri. Porra, ali eu pensei, fudeu, acabou já. Na estreia já não vai ter segundo jogo. Aí acabou que consegui continuar e a partir daquela derrota mudou totalmente a relação com o grupo. Porra, tudo mudou a partir daquele 5-0. Aquele 5-0 foi um negócio muito marcante, que eu consegui, a partir daquela derrota, colocar em prática o que eu queria. E tem uma outra derrota também pro Angra dos Reis, que, porra, um jogo que ficou famoso até aqui no Rio, por causa de um ônibus. Mas, cara, eu perdi esse jogo do Angra. Eu tive 30 chances de gol no jogo, fora de casa, lá em Angra. Tive 30 chances claras de gol no jogo. Perdi o jogo. Os caras tiveram 3, ganharam os 2-1. Entendeu? É um negócio que é foda, é do futebol. Entendeu? Mas assim, eu nunca vi um domínio tão grande da minha equipe sobre o adversário, que nem foi aquele jogo, só que perdi o jogo. Entendeu? Assim, é um negócio que, porra, é foda. Você, às vezes, vai além do seu controle, desse tipo de coisa. Tem derrotas que dá pra controlar, tem derrotas que, porra... Fernando Diniz foi lá embora do Fluminense, no jogo que ele fez... O CSA, pô. Que ele fez mais finalizações na história do Grêmio brasileiro contra o Corinthians. Ele amassou o CSA, aquele jogo, tomou um contra-ataque 1-0. A bola não entrou. A bola não entrou, é foda, pô. Futebol. Entendeu? Ele amassou aquele jogo. E, cara, assim, então tem algumas derrotas, pô, tem uma derrota que eu tive numa final de campeonato nos pênaltis, que, pô, assim, até hoje eu me cobro daquele jogo, entendeu? Apesar de ter feito o que eu teria feito em condições normais, aquele jogo sempre é um negócio que, assim, as derrotas me marcam mais internamente na minha cabeça do que as vitórias até. Já ganhei campeonato e tudo mais, e ganhando campeonato, pô, legal, tal, maneiro, mas não me marcou tanto quanto algumas derrotas que eu gostaria de não ter tido. E outras até que foram importantes para o processo, não tem jeito. Mas eu acho que futebol é aprendizado, né? Não tem jeito. Pessoal, pô, eu queria continuar, pô, isso aí dava pra gente alongar a noite toda. Tem muita coisa ainda para falar, assim, acho que a gente vai outras vezes poder continuar isso aí, mas, pô, agradecer o Rogério, o Rony por estarem aqui, muito obrigado, prazerzaço ter vocês aqui, falar de futebol com vocês, e, cara, pô, sejam bem-vindos aqui à casa de vocês, pô, vambora. Obrigado, eu que agradeço demais a oportunidade de estar falando de futebol, como eu falei, é sempre um prazer estar falando de futebol, então, principalmente com você, então... Precisando, tendo oportunidade, é só falar só que vamos estar junto aqui. Valeu, irmão, foi bom pra caramba estar com vocês aqui, aprender um pouquinho, falar um pouquinho, né? E outras oportunidades, né? A gente vai falar, vai debater, então assim, é importante. Foi bom pra caramba pra mim. Tá com vocês dois aqui. Tá, agradeço demais. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Acessem nosso site ciafutebol.com.br, conheça todos os cursos do CIA, tem fórum de futebol com o Rogério, com palestra do Rogério, muito boa por sinal, foi sobre eleição, Rogério? Foi. Sobre eleição. E, cara, tem muito conteúdo, para vocês que querem consumir futebol, acesse nosso site lá e conheça nossos cursos. E também, pô, segue o CIA no Instagram, @ciafutebolbr, e também quero falar para vocês
Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou das nossas opiniões. Escreve aqui nos comentários o que você achou. Pessoal, um abraço aí, fiquem bem e até o próximo vídeo.